O Internacional fechou a rodada da Libertadores com um empate sem gols com o Olímpia. Quando aconteceu o sorteio, qual foi a nossa conclusão? Se deu bem o Inter, porque o Olímpia foi um dos times mais fracos da fase de grupos a se classificar para o mata-mata dessa edição do torneio internacional. Inclusive, só conseguiu a vaga porque goleou o Táchira na última rodada daquela fase de classificação. E havia tomado de 7-1 no placar agregado, perdendo 2 vezes para o Inter, 1-0 no Paraguai e 6-1 quando os times se enfrentaram em Porto Alegre. O empate sem gols mostrou uma tendência perigosa nessa rodada. Você vai ver daqui a pouco aqui as estatísticas desse jogo, os números do OneFootball, aplicativo que patrocina esse vídeo. Você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição. No OneFootball você acessa estatísticas em tempo real de todas as principais competições do futebol pelo mundo, inclusive, claro, a Copa Libertadores da América. Você acessa também em tempo real do Brasileirão, da Copa do Brasil, dos torneios mais importantes da Europa, quando tiverem início, né, as ligas europeias. E, claro, você encontra vídeos, você encontra entrevistas, você encontra informações, notícias o tempo todo, conteúdo de graça, é só fazer um download e mais. Campeonato Alemão, Bundesliga estará de volta assim, com imagem, transmissão em vídeo, narração em português, assim que começarem os campeonatos nacionais na Europa. Muito bem, enquanto você vê aqui as estatísticas do jogo do Inter contra o Olímpia, o que chamou a atenção? O Inter trocou de técnico, o Inter passou por problemas sérios, o Inter que se classificou em primeiro na sua chave, mas com dificuldades mesmo sendo uma chave fácil. Por exemplo, o Internacional não derrotou o Always Red, um time pequeno, um time desconhecido, perdeu fora de casa e empatou sem gols em casa. Mas conseguiu se classificar porque, de fato, os adversários não eram dos mais ameaçadores, pelo contrário. E teve a sorte de, no sorteio da Libertadores, ter sido colocado em seu caminho novamente o Olímpia, que não é um bom time, não é um time forte como o único paraguaio campeão da Libertadores até hoje já teve em outras oportunidades. Mas o que se viu foi um 0-0, com mais finalizações do Olímpia e uma situação perigosa. O empate sem gols em Porto Alegre classifica o time paraguaio. Então o Internacional chega nessa fase numa situação que não é confortável. E com isso, né, fechou uma rodada de Libertadores, gente, que teve o seguinte: estrangeiros finalizando muito mais do que os brasileiros, tá? E foram, ao todo, 6 confrontos. Em 4, os times de outros países arremataram mais contra a meta brasileira do que o inverso. Você vê aí na tela as finalizações na rodada de Copa Libertadores nessa semana. O Boca Juniors finalizou 11 vezes, mesmo todo modificado, todo esfacelado, perdeu vários jogadores, né? O Atlético Mineiro, 6. No alvo, tiros certos, 4-2 para os argentinos. O Cerro Porteño finalizou 12 vezes, Fluminense 15, um jogo com muitos arremates. E 7-5 para o time carioca nos arremates no alvo. Você vê que mesmo o Fluminense, que foi o que finalizou muito, né, um dos que mais finalizou que o adversário, sofreu também muitas finalizações. O mesmo vale para o São Paulo. O outro brasileiro que finalizou mais do que o seu rival, 11-9 no duelo com o Racing. Mas você vê, 9 finalizações do time argentino e 4-3 nos arremates certos. Fluminense 7-5 para o time carioca nos arremates certos. Aí os demais, todos eles, né, especialmente Flamengo e Palmeiras, com números muito preocupantes. A Universidade Católica conseguiu finalizar 14 vezes contra a meta do Palmeiras, que só chutou 5 vezes contra o gol, e nos arremates certos, 7-2 para o time chileno. O Defensa e Justiça também finalizou 14 vezes contra 5 do Flamengo. A mesma coisa. 7-4 nos arremates no alvo. E o Olímpia, do Paraguai, do jogo que acabamos de citar, o jogo da noite dessa quinta-feira, finalizou 18 vezes. Foi dos adversários brasileiros o que mais arrematou. 11 do Internacional e 5-3 para o Olímpia nos arremates certos. No total, os estrangeiros tiveram 78 finalizações contra 53 dos times brasileiros. 31 no alvo dos estrangeiros, os brasileiros com 22 arremates na direção do gol. São os números do OneFootball dessa semana de Libertadores, o que mostra que, embora os adversários, alguns sejam times mais modestos, times inferiores tecnicamente, eles criaram mais, finalizaram mais.
Aí alguém vai dizer, mas espera aí, só o São Paulo jogou em casa, os demais jogaram fora. Mas, gente, é uma Libertadores sem público, estamos falando de Olímpia, Cerro Porteño, Católica, Defensa e Justiça, né? Até o Boca perdeu jogadores, não está hoje com um elenco tão forte como em outras oportunidades, não tem o potencial de investimento no mercado de outras ocasiões, ao contrário do Atlético, que foi adversário do time mais popular da Argentina, né? Então, são números que chamam a atenção. E se você observar, tirando o Fluminense, que venceu por 2-0, nenhum dos times brasileiros numa situação confortável, né? Mesmo jogando quase todos eles em casa. O Fluminense tem essa vantagem de fato, 2 gols de vantagem. Mas o Atlético, um empate sem gols com o Boca. Qualquer empate com gols classifica o time argentino. Se tomar um gol, o Atlético tem que virar o placar. O São Paulo empatou e sofreu gol em casa. Vai ter que buscar o resultado fora contra o Racing. O Palmeiras e o Flamengo venceram por 1-0. Né? Aí a situação é um pouco mais confortável, mas diante da quantidade de finalizações dos seus adversários nos jogos de ida, uma derrota por 1-0 leva para os pênaltis. E não dá para cravar aí. O Palmeiras já foi eliminado pelo CRB. O Flamengo, pela maneira que jogou, se não mudar radicalmente sua postura, tomar um gol do Defensa e Justiça não seria nada de espetacular, nada de excepcional. Lembrando que o Defensa e Justiça já venceu o Palmeiras 2 vezes no Brasil nessa temporada. Na Recopa, quando depois levou, inclusive nos pênaltis, o título da Recopa Sul-Americana, né? E na Libertadores, na fase de grupos, venceu em São Paulo. Perdeu 2 vezes em casa para o Palmeiras e venceu as 2, uma em Brasília e outra em São Paulo, pelos 2 torneios. Né? E a situação do Internacional com relação ao Olímpia é idêntica à do Atlético com relação ao Boca. Empate fora de casa sem marcar nenhum gol. Não é um resultado tão bom assim. Então, fica aí esse registro que é bem curioso, mas que pode provocar aí algumas reflexões. Por que será que contra adversários que nem são dos mais desafiadores, né, os times brasileiros com mais investimento, com bons jogadores, muitos deles, são tão ameaçados, permitem tantas finalizações, e só 2 dos 6 arremataram mais do que os seus oponentes. Mesmo assim, aqueles que mais finalizaram sofreram um grande número de arremates contra as suas metas. Vejamos aí nos jogos de volta o que isso vai dar, no que isso vai resultar. Mas o fato é que nessa semana, muito claramente o que vimos foi times brasileiros jogando a Libertadores e permitindo que os adversários, independentemente do nível técnico desse ou daquele, criassem um volume muito grande de finalizações, chutassem várias vezes, tanto que em outro vídeo aqui no canal você vai acompanhar, eu vou mostrar o número de arremates contra as metas de Flamengo e Palmeiras, número expressivo, né, do Defensa e da Católica, que fizeram com que os 2 goleiros, Diego Alves e o Everton, alcançassem marcas históricas em suas participações no Libertadores pelos seus atuais clubes. Então, é algo que merece atenção isso que está acontecendo. Vamos prestar atenção e aguardar a próxima semana para ver o que vai acontecer. Saudações!